Olá pessoal, boa tarde. Aqui é João Paulo de novo, né? E vamos fazer uma análise desse primeiro episódio, né? Do remake do anime Urusei Yatsura, né? E contar algumas coisas aqui, né? Diferença do mangá, do anime na década de 80, né? Sem muita demora, vamos lá. Só lembrando que a partir daqui, alerta de spoiler, certo? Que eu vou dizer coisas do enredo, né? Comparar com um anime de 80, com mangá, certo? Então, se você quiser assistir a série sem saber de nada, dá pra você entender tranquilo, certo? Mas se você não se importa ou já tenha visto um anime antigo ou esse remake, então vamos continuar a nossa análise. O anime já começa, né? Com a introdução da invasão alienígena. E a gente vê vários OVNIs, né, cobrindo a Terra, chegando em vários cantos do mundo, como Estados Unidos, né, Inglaterra, certo? Coisa que no mangá e no anime não. O Ataru de repente fica sabendo que já está sendo invadida a Terra, né? Essa cena foi praticamente tirada do mangá, certo? Que não teve no anime da década de 80, certo? Mostrando que está seguindo fielmente o mangá. Aqui uma cena tirada do mangá também, certo? Em que o Cherry, né, que é esse monge aí, ele pensa que o Ataru tá na ponte lá, que ele vai pular pra se matar. E em vez disso, né, ele faz empurrar ele pra debaixo da ponte, ele se molhando todinho, né? Então, tirado totalmente do mangá essa cena aí. Como eu disse antes, no mangá, o Ataru ele vai pra casa e lá que ele fica sabendo que tá tendo uma invasão alienígena e tal, aquele negócio todo, né? No mangá é desse jeito, certo? Já no remake aí não, né? Ele tá andando, ele se encontra com a mãe dele, com a Shinobu, dizendo que tá tendo uma invasão e tal, esse negócio todo, né? No anime da década de 80 não, ele tá andando no meio da rua, os oficiais chegam, pegam e levam ele, né? A diferença dessa cena pro anime de 80 é porque no anime de 80, quando ele vê o pai da Lum, ele tenta. Ele fica com medo, claro, né? E tenta voltar aos poucos, mas o oficial manda ele entrar de novo na sala, né? Apesar de pequenas as diferenças, né? Mas tanto no anime de 80, como nesse remake, como no mangá, as cenas são muito parecidas. Essa cena aqui, o Ataru tá jogando grãos no pai da Lum. É um costume japonês dizer que ao você soltar grãos, você previne a presença de Onis. Aqui o pai da Lum explica como é que vai ser a disputa, né, pela terra. Será num jogo tipo pega-pega, né, que lá no Japão é conhecido como o jogo do Oni, né, que é muito parecido com o nosso pega-pega. A diferença é porque você tem que pegar no chifre, né. É uma brincadeira de criança muito popular lá no Japão. Aqui nós temos a aparição da Lum, certo? Tanto no remake, como no mangá, como no anime da década de 80, certo? Muito parecido mesmo, certo? Mudando algumas pequenas coisinhas, mas no fundo, está muito igual mesmo. Aqui o Sr. Invader explicando, né, como é que vai ser a disputa, né? Que o Ataru vai ter 10 dias para pegar nos 2 chifres da Lum. O Ataru aqui tá feliz, mas ele nem imagina o que espera por ele.
は地球人の勝ち。ラムちゃんが逃げ切ったら地球は侵略されてしまいます。オンヤマークゲットセット。まずは抱きしめんと。捕まえた。飛んだ。 Aqui está tudo parecido, tanto no remake como no mangá, como no anime da década de 80, certo? O Ataru corre, pensa que vai pegar ela fácil e ela voa, para surpresa dele, né? Ele não sabia disso, né? E aí começa a dificuldade de vencer essa disputa, né? Porque ele tem que pegar no chifre da Alum e a Alum voa. Ele é um terráqueo que não voa, então muito problema, muito problema. Outro detalhe é que dá pra ver que no remake aqui a disputa começa a ser no estádio. Depois a gente vê que ele vai pra fora, tenta pegar ela na rua, tal, aquele negócio todo, né? Mas no anime de 80 e no mangá dá pra ver claramente que a disputa é no meio da rua. 期限まで残り半分だっちゃ。かすりもしないっちゃね。くそー! Aqui chegamos no quarto dia de disputa, né? E as pessoas que estavam apoiando o Ataru já começam a ficar desesperadas, né? Porque 4 dias depois e ele nada de pegar, nem encostar na Alum, então realmente as pessoas já começaram a ficar desesperadas se realmente o Ataru vai conseguir livrar a Terra, né? Bem, aqui no remake a gente viu, né, que o Ataru tentou usar uma corda para laçar ela, não deu certo, perdeu ela de vista. Teve horas que a Alum tinha tanto tempo de sobra que ela comeu um doce da terra, né, deitou num prédio lá de tanto sono e o Ataru não conseguiu achar ela, né. No anime antigo da década de 80, o Ataru ele tentou de patins, tentou vara e não conseguiu pegar ela. Fizeram para ele um projétil que ele desse para ele voar, só que o projeto explodiu, também não adiantou de nada. Realmente ele tentou de tudo e não deu certo. E os dias foram passando, chegou no último dia e nada dele pegar no chifre da Alum. Sendo que no mangá não teve nada disso, né? A página do mangá mostra apenas ele correndo, tentando pegar ela e ela escapando de todos os movimentos dele e tentativas de pegá-la. ご子息は稀に見る受難の星を背負っておられる。思い当たることは？そういえば、アタルが生まれたのは13日の金曜日でしたかしらね、あなた。確か仏滅も重なってたはずだ。そうそう、産声と同時に地震があって黒猫も横切っていったぞ。不吉の塊じゃな。 Essa cena dos pais do Ataru falando com o Cherry, aquele monge budista, né? Tem no mangá também, né? Dizendo que o Ataru nasceu no dia 13, numa sexta-feira, certo? No mês de maio, porque os japoneses eles têm uma cisma com esse número 4, porque o número 4 ele tem duas pronúncias, Yon e Shi, certo? E o Shi é a mesma pronúncia do kanji de morte, então os japoneses detestam falar o número 4, certo? Então, o cara nasce numa sexta-feira, 13, né? Que já é um número de sorte, né? De azar. No mês de abril, que é o 4º mês. Então, realmente, ele nasceu um poço de azar mesmo. Essas duas cenas que passaram agora do remake, muito igual ao do mangá, né? A Shinobu dizendo, né? Motivando o Ataru que se ele vencer, ela vai casar com ele, né? A diferença mesmo ficou pro anime, né? Que no mangá e no remake, os colegas deles estão participando dessa motivação da Shinobu, né? E no anime não. No anime da década de 80, tá só ele e a Shinobu, né? Inclusive, ele tenta pegar na bunda dela e tal, e acaba levando um tapa, né? Ficou até um pouco mais cômico essa cena, né? Aqui há uma similaridade tanto no anime da década de 80, como no remake, como no mangá, né? Que realmente depois que a Shinobu diz que se ele ganhar, ela vai casar com ele, isso não sai da cabeça dele, né? Eu vou me casar, eu vou me casar, eu vou me casar. E isso motiva ele, né?
Aqui nós temos uma coisa exclusiva do remake, certo? A Lun, ela usou o golpe elétrico dela durante a disputa. No mangá, ela só vai usar esse golpe elétrico quando ela reencontra o Ataru no capítulo 2 ou 3, se eu não estou enganado, certo? E no anime da década de 80, é no final da disputa que a Lun avisa pra ele que se ele trair ela, a recompensa será essa. Ela vai dar o primeiro choque nele. Aqui não, ela já deu o choque na disputa mesmo. まだやれるのけ？ Nesse momento, é uma coisa do remake mesmo, que não tem nem no mangá e nem no anime da década de 80, certo? Aqui a gente já vê que a Lun já desperta o interesse pelo Ataru, né? Porque ela deu um choque nele e ele tá normal. É uma característica do Ataru ele suportar choque elétrico, pancada. Ele tem um corpo fechado, vamos dizer assim, né? Ele aguenta esse tipo de coisa. E dá pra ver aqui que a Lun começa a ter interesse nele a partir daqui. Nessa cena você vê a mudança, cara da Lun, a mudança de feição dela, certo? Você vê que ela fica mais alegre, descontraída. Então dá pra ver que ela mudou de uma hora pra outra. Quando ela viu que ela suportou o choque dela, ela se tornou uma outra pessoa, em dizer, né? Quer dizer, ela começou a ter interesse nele. Nesse momento a Lun perde a concentração dela, certo? E aí o Ataru consegue pegar ela. Então nessa hora, por um golpe de sorte, ele consegue tirar o sutiã da Lun, né? E usa isso para poder vencer a disputa, né? No anime o Ataru usa tipo uma pistola que tem um dardo que cola no sutiã e ele consegue tirar a distância, certo? Ficou meio bobinho, mas foi até inteligente da parte dele, né? Já no mangá, a Rumiko Takahashi, né, a autora do mangá, ela fez uma coisa que nem o anime adaptou e nem esse remake adaptou, né? No penúltimo dia, o Ataru, ele consegue pegar a Lun, só que ela escapa. Mas nisso daí ele consegue tirar o sutiã dela. Isso é no 8º dia. Quando é mais tarde, lá na casa do Ataru, a Lun aparece querendo que ele dê a peça de roupa. E eles começam a brigar, tal. Ele diz que não vai devolver e aquele negócio todo, né? Então o Ataru percebe que aquela peça é única, que ela não tem como substituir, certo? Então isso aí é o trunfo para ele ganhar a disputa que tá tendo com ela. É tanto que no outro dia ele vai usar isso aí justamente para poder pegar ela. Quando ela vem pegar, assim que ela pega, o Ataru dá um golpe nela, que ela cai no chão e aí pega os chifres dela, né? São 3 versões diferentes, mas eles são muito parecidos, né? ってことは早く帰ってちゃ向こうから近づいてきたとなりゃこっちのもんだNa versão do remake aqui, o Ataru foi muito inteligente, certo? Ele atraiu a atenção dela, ela veio com tudo, né? Ele jogou o sutiã pra cima, no que ela passou por cima, ele passou por baixo e conseguiu pegar os chifres dela, né? Quer dizer, essa versão nem foi apresentada no anime da década de 80, nem foi apresentado no mangá. Então foi bem diferente, foi bem trabalhado, muito bom essa versão apresentada aí. E assim, com esse grande ato, né, o nosso herói, Ataru Moroboshi, consegue salvar a Terra da invasão alienígena.わかった。そこまで言うなら結婚してやるっちゃ。
Aqui a Lum confundiu tudo, né? Ela pensou que o Ataru tava falando de casamento, tava falando com ela. Mas na verdade ele não tava falando com ela. Ele tava com aquele negócio de se casar. Era a Shinobu que tinha prometido pra ele que se ele ganhasse, ela casaria com ele. E a Lum tá pensando que é com ela. Meu Deus do céu, que confusão, né? No anime foi praticamente desse jeito também, né? Assim que ele pegou nos chifres dela, ele disse que agora eu posso me casar. E ela simplesmente disse, não, então tudo bem, eu caso com você. Meu Deus, que confusão. ほんまかラム。父ちゃん、うちプロポーズされたっちゃ。勝者は絶対っていうことやな。わかった。頼んますぜ。向こう班。 Aqui o seu Invader diz que quem ganha leva tudo, né? Mas na verdade não é bem assim, certo? Como o Urusei Yatsura é baseado no folclore lá dos Oni, certo? Na região de Nara, no Japão, diz que quando você pega nos chifres de um Oni, ele tem que realizar um desejo para você, certo? Então assim que o Ataru pegou os chifres da Lum, a primeira coisa que ele falou foi, agora eu posso me casar. Então simplesmente a Lum tá concedendo esse desejo para ele, né? No mangá é muito parecida essa cena também, certo? Mas o que chama a atenção é esse quadrinho aqui, ó. A Lum dizendo, eu vou arranjar o seu próprio par de chifres, querida. Rapaz, isso aí, né, meu rapaz? Não sei se lá no Japão tem essa cultura de se você trair, leva um chifre, né? Sai muito engraçado essa parte aqui. Eu vou arranjar o seu próprio par de chifres. E também no anime, nessa cena também aqui, após a vitória dele, que a Lum chama ele pela primeira vez de Darling, né? Que isso aí vai ser uma coisa muito constante na série toda, né? Que a Lum não chama ele de Ataru, né? Chama ele de Darling, querido em inglês, né? ダーリン、うちの星ではプロポーズは神聖だっちゃ。うちはダーリンと一生添い遂げるっちゃ。もし浮気したら二人とも幸せにな。何よ浮気者。 Já no remake aqui, a primeira vez que a Lum chama o Ataru de Darling é logo depois que a gente pode dizer que é o epílogo desse primeiro episódio. よろしくダーリン。 Bem, pessoal, as minhas considerações finais é que a animação está muito boa, certo? O que tinha muita gente assim meio com o pé atrás, se ia ser bom, se não ia ser bom. Eu acho que tá aí, né? O trabalho tá bem produzido, bem apresentado, certo? Respeitando muito que foi o anime da década de 80, que foi um mega sucesso, definiu muita coisa em relação ao anime e mangá. Então tá ótimo o trabalho, tá muito bem feito, certo? E dê uma chance a esse anime que ele é muito divertido, certo? Eles vão pegar mais um mangá, a história do mangá também é muito boa. O anime também, da década de 80, apesar de 195 episódios, também teve muitos episódios bons. Tem tudo para ser um ótimo remake, eles estão respeitando o clássico antigo, né? O trabalho da Rumiko Takahashi. Então tem tudo para ser um ótimo anime. Foi um react para mostrar como foi, para fazer comparar com o anime antigo, né? Com o mangá e esse remake, né? Umas pequenas diferenças. Muito obrigado por ter acompanhado até agora, certo? Por favor, comentem se eu tiver errado alguma coisa. Botem nos comentários o que eu errei e tal. Então um abraço. Tudo de bom e até a próxima. 裸の気持ち感じてダーリンほっとため息燃えちゃいそうな青い星の夜